vontade. Por isso, Pai, usa-o conforme o teu querer, para o teu propósito nessas noites, para com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz aniversário, El Shaddai. Louvado seja Deus. Feliz aniversário. Pode se assentar, meu querido irmão. Já quero te convidar. Vamos abrir juntos a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Enquanto você abre o texto bíblico, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Enquanto você abre, eu quero falar duas coisas. Primeiro, agradecer. Pastor Jair, pastor Elaine, pastor Valdemir, Marli, Wagner, Denise, todos os pastores dessa casa, o Beto e a Késia, Francisco e Nilza, meu irmão Renan, Bianca, toda a família, eu amo vocês demais. Eu estou sempre orando por vocês, desde que Deus nos aproximou a primeira vez, nunca deixei de orar por vocês. E de clamar, tudo que Deus já fez no colégio El Shaddai, na escola, na igreja, eu vejo Deus na vida de vocês. Tenho falado por onde eu posso ir, hoje de manhã ministrando em Nova Odessa, essa semana em Tubarão, em Teresópolis, do Rio de Janeiro, sempre que vem a referência de escola, de educação, a primeira palavra que aparece na minha boca é referente ao Senhor, pastor Jair, toda a equipe. Então que Deus continue prosperando essa casa, esse ministério, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra de gratidão do fundo do coração. Pastor Antônio, um abraço para todos os irmãos. Quero estar com vocês, querendo do Senhor em breve, se o Senhor permitir, em breve também. Obrigado pelo presente, pelo carinho. Suede, que bênção os louvores. Amo sua vida, minha amada irmã. Estou acompanhado do pastor João Vitor. Dá um tchauzinho aí. Pastor João Vitor, meu filho adotivo. Louvado seja Deus. Caminhando com esse jovem de Deus, servo de Deus. Então, primeiro, essa palavra de gratidão. E segundo, enquanto você termina de abrir, no final, eu trouxe algumas publicações para os irmãos, alguma literatura. Tem aqui o livro Ame o Seu Próximo. Aí, acabamos de cantar isso. A ética radical de Jesus. É um estudo sobre como que o amor dissolve os nossos corações. Você está às vezes preso, amargurado, pessoa enjoada, está precisando do amor de Deus. Quando você começa a ficar chato demais, está precisando de doçura. Um dia, o irmão chegou tão azedo que o pastor nem aconselhou, jogou um copo de açúcar na cabeça do irmão, de verdade. O irmão ficou olhando aquilo, ficou vermelho de nervoso, e o pastor falou, tá vendo? Já virou caramelo, tá vendo só? Olha aí. Hoje eu não vou orar por você, você está precisando de doçura. E aí Deus falou com esse irmão. Foi lá em Belo Horizonte que aconteceu essa história, e ele voltou, pediu desculpa, pastor, eu quero ter mais a doçura. Quem quer ter a doçura de Jesus? O amor. É um estudo de todas as vezes que aparece na Bíblia a expressão ame o próximo como a si mesmo. Tem o livro Além da Ansiedade, que é o maior problema do Brasil hoje de saúde. Os vermes comem teu corpo morto, a ansiedade te devora vivo. Mas no Sermão do Monte, Jesus ensina a gente a vencer a ansiedade, buscando Deus em primeiro lugar. É o estudo palavra por palavra do Sermão do Monte, o trecho das preocupações além da ansiedade. Tem o lançamento aqui hoje para vocês, o Life Planner. É o planejador de vida. São 25 anos que eu prego a palavra de Deus. Eu sintetizei 25 anos de pregação em um livro só. Eu dividi em 7 macro áreas da vida para você organizar a luz da palavra. Então, vida espiritual, corporal. Tem até o capítulo de tomar banho para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui. Jesus fala de lavar o rosto, fala de ter o perfume de Cristo. Vida mental, laboral, relacional, potencial. Como você organiza o seu quarto. Tem ali bem legal. A santidade passa pela nossa organização. O modo que você arruma suas coisas. Tudo isso está falando quem que é Deus na sua vida. Qual que é o lugar de Deus na sua vida. E tem também o Brasil Polifônico, que é o nosso estudo sobre a gente ser o sal da terra verde e amarela. Todos encontraram? Vamos ler a palavra. Eu vou pregar Tiago 4, verso 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida?
Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Esse texto apresenta para nós uma pergunta direta: o que é a vida? O que é a vida? Eu anotei 3 respostas famosas para essa pergunta, de 3 escritores diferentes. Primeiro, Hans Christian Andersen disse: a vida é um conto de fadas. Esse é bem otimista, né? Segundo, o poeta Goethe, o escritor alemão, o Goethe: a vida é a infância da imortalidade. A vida é a eternidade criança. Terceiro, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, respondeu, esse é mais pessimista: a vida é uma paixão inútil. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Davi, a vida para mim é uma cebola. Cada problema que você descasca, você chora. Eu falei: misericórdia. Pergunta: o que é a vida? Esse texto responde, a Bíblia diz: a vida é como uma neblina. A vida é como uma neblina. E Tiago coloca aqui 2 ideias sobre a neblina. Primeiro, a neblina, ela é frágil. E segundo, a neblina é passageira. Há uma neblina que existe por um pouquinho de tempo e logo se dissipa. Então a vida é incerta, frágil e passageira. A Bíblia está nos lembrando mais uma vez nesse texto como que os nossos dias são fugazes, como que os nossos dias são efêmeros. Uma vez eu estava ministrando na Assembleia de Deus, lá de Goiânia, numa vigília que tinha na época o pastor Mac Anderson, querido, pastor Mac Anderson querido, lá com o Delino Marçal, que já esteve aqui, eu lembrei aqui agora, estive com o Delino, fui ministrar uma vez naquela vigília da Casa do Oleiro. E aí, depois da meia-noite, terminou o culto, eu fiz a ministração, preguei, fiz um apelo de salvação. E veio um menino, pulou, ele foi o primeiro que veio correndo, e aquilo me chamou a atenção, então eu orei com aquele rapaz que estava ali no altar, nós oramos juntos, ele ali na plataforma, e fiz uma oração com ele. Outras pessoas vieram, mas aquele menino me marcou, porque ele veio correndo no final da reunião. Aí passou ali, despedimos das pessoas, eu já estava no hotel, fui dormir, tocou meu telefone. O pastor me ligou. Falei: o que aconteceu? Ele falou: Davi, faz uma oração aí, a gente está apavorado. O que aconteceu? Sabe aquele rapaz? Falei: sei. Aquele que eu orei, é aquele rapaz que pulou. Chegou em casa, foi executado. Estava jurado de morte. Ele foi executado. Ele foi executado com 13 tiros. E saiu da igreja. Aquela noite eu nem consegui depois dormir direito. Eu fiquei tão consternado. Sabe assim, você sentia a vida esvaindo da sua mão. Eu fiz oração, foi a última oração que ele fez dentro da igreja. Foi aquela oração que terminou ali, que apagou a luz, saiu, minutos depois. Então, é isso que esse texto está dizendo. Sabe o que esse texto está dizendo? Nenhum de nós aqui pode garantir que vai abrir os olhos amanhã. É assustador, mas é o que o texto está dizendo. Você não pode por você mesmo garantir. Nós não temos essa certeza. Nenhum ser humano pode garantir que vai acordar e abrir os olhos na manhã de segunda-feira. Nenhum de nós tem essa convicção e essa certeza, porque a vida é como uma neblina, que existe por um pouco de tempo e logo não existe mais. Meus amados irmãos, e nesse texto então, aparece um conjunto de orientações, 3 princípios. Já que a nossa vida é tão pequena, o que vale a pena é viver uma vida para a glória de Deus.
é viver uma vida bonita para a glória de Deus. Já que é tão incerto o nosso tempo nessa terra, não vale a pena viver uma vida cheia de orgulho. Não vale a pena viver uma vida omissa. Não vale a pena viver uma vida cheia de si e vazio de Deus. O que vale a pena é viver uma vida bonita para a glória de Deus. Uma vida simples. Então Tiago está falando sobre isso. Quem que é Tiago que escreveu isso? É o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E eu gosto muito da carta de Tiago, porque esse Tiago não é nenhum dos dois Tiagos dos apóstolos. Ele não é Tiago, é o irmão de João, Boanerges, e também não é Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor. Ele é Tiago, filho de José e Maria. Ou seja, ele cresceu com Jesus. Então, quando você lê a carta de Tiago, é muito interessante, parece muito com a própria palavra de Jesus registrada no Evangelho, é muito prático. Jesus é muito prático falando. O Evangelho não é uma teoria, ele é poder para uma nova vida, uma vida abençoada. Amém, queridos? E Tiago fala de um modo muito direto, parece muito com a literatura sapiencial do Antigo Testamento, os provérbios. Quem gosta dos provérbios? Quem gosta da sabedoria de Deus, prática? Então Tiago é uma carta que lembra muito o Sermão do Monte. Ele fala de um modo muito direto sobre os assuntos do dia a dia, sobre o uso da língua, sobre os relacionamentos, e a santidade passa por tudo isso, amém, queridos? E ele coloca então aqui nesse momento 3 princípios para uma vida cristã, para uma vida abençoada, 3 princípios abençoadíssimos. E o primeiro é quando ele diz então que nós devemos submeter os nossos planos a Deus. Número 1, submeta os seus planos a Deus. Não vale a pena viver uma vida desorganizada. O problema não é fazer planos, o problema é fazer planos sem Deus. Então ele diz assim: vocês não devem dizer, hoje eu vou para essa cidade, amanhã vou passar um ano, vou fazer negócios e vou ganhar dinheiro. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Verso 15, ao invés disso, vocês têm que dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Percebe? O problema não é você fazer um plano, o problema é quando você tem um plano sem Deus. Você tem que dizer, não é se Deus quiser, se o Senhor quiser. Tiago está realçando o senhorio de Cristo. Deus é o dono da sua vida de verdade. Se o meu dono quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, essa semana vai ser uma bênção na nossa vida. Se o Senhor quiser, nós vamos multiplicar os nossos talentos essa semana. Vamos prosperar essa semana. Vamos levar a palavra essa semana, se o Senhor quiser. Amém, queridos irmãos? Então é uma vida diante de Deus, planejada com Deus. O que você planejou para esse final de ano, essa reta final de ano? Não vale a pena viver uma vida de qualquer maneira. Um cristão não é alguém que acorda e fala assim, o que tem para hoje? Isso é um pagão que é assim. Um cristão não, ele planeja, olha Jesus, sei de onde vim e para onde vou. Jesus várias vezes ele enunciou os seus objetivos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O inimigo, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quais são os seus objetivos? Quais são as metas que você está colocando diante de Deus? Um cristão ele tem que colocar os seus planos, apresentar. Eu não sei se tem como colocar no telão o texto de Provérbios, quando vai nos ensinar, Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos são os propósitos do coração humano, mas a resposta vem do Senhor. O coração do homem faz planos, no plural, mas a resposta vem do Senhor. Muitos, no plural, há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A nossa oração essa noite, que o propósito de Deus se realize na sua vida, que os nossos propósitos errados fiquem aqui. Você pode dizer amém por isso? Que os objetivos que não são de Deus na sua vida sejam limpados, destronados do seu coração, que os ídolos possam cair e Cristo seja entronizado na sua vida mais uma vez. Você tem que ter planos abençoados. O apóstolo Paulo fala assim, eu não corro como quem corre sem direção, eu não luto como quem está esmurrando o vento,
Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem vai viver uma vida plena com Deus, tem que ter então os seus objetivos diante de Deus. Colocar alvos de oração. Preste atenção, não é a organização que salva a sua vida. Eu já falei isso aqui uma vez. Sem Jesus, se você morrer sem Jesus, você vai organizadamente para os quintos dos infernos. Na sua vez. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não é organização por organização. Vai além, está falando de quem é o Senhor da sua vida. E hoje em dia está difícil. Hoje em dia tem, quem já viu café descafeinado? Tem café descafeinado, leite sem lactose, leite desleitado, pão desponzado, mas nunca vai ter cristianismo sem Cristo, vida abundante sem o autor da nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então nós precisamos de Jesus, viver uma vida pensando, Deus, o que eu vou fazer? Me dá sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5, no telão, por favor. Tiago capítulo 1, verso 5. Às vezes você está sem direção. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Eu aprendi todo dia a fazer essa oração. Pedir a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5, no início da carta, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, sou eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, e será dada. Deus tem prazer de derramar sabedoria. Você pode abrir suas mãos assim por um minuto? Deus derrama sabedoria, estratégia sobre as nossas vidas. Olha quem está vivendo de qualquer maneira, olha quem está perdido, olha quem não está conseguindo enxergar um palmo na frente do rosto. Olha quem entrou aqui triste, desamparado, desesperado, desesperançado, sem saber para onde nós estamos pedindo mediante a Tua palavra. Derrama sabedoria sobre os Teus filhos, dá discernimento para as decisões, dá uma ideia nova, uma santa criatividade. Ó Pai, queremos viver uma vida para a Tua glória, Senhor. Reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Se o Senhor quiser, nós queremos ver uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus vai derramar sabedoria sobre a sua vida. Você não pode viver uma vida sem planejar. Você tem que planejar a semana. Um crente tem que ter agenda, gente. Você tem que ter estratégias. Deus é um Deus que dá estratégias. O que Jesus falou? Quem quer construir uma torre, primeiro senta e calcula o preço. Você tem que aprender a calcular, você tem que aprender a planejar. Isso não é falta de fé, é o contrário, é obediência à palavra de Deus. Quando você então planeja, quando você então é essa pessoa, então eu creio, Deus ele derrama estratégias sobre os seus servos, amém, queridos? Ele dá ideias que outra pessoa não teve, ele move céus e terra. Gideão venceu um exército maior com uma estratégia que Deus deu para ele. Noé, como que a pessoa consegue fazer uma embarcação? Eu estava estudando, minha filha que me mostrou, a Maria, um documentário super interessante, mostrando que a proporção da arca é a mesma proporção das plataformas de petróleo dos dias de hoje, dos porta-aviões mais avançados do mundo, para conseguir sustentar no meio da água. Como que consegue ter uma sabedoria dessa na idade do bronze? Como que é possível? Eu creio num Deus que derrama sabedoria sobre os seus servos. Quem crê? Eu creio. Eu creio que Deus tem derramado estratégias sobre os seus servos, aquilo que ninguém percebeu. Então, em número 1, para viver uma vida abençoada, você não pode viver de qualquer maneira. O texto está dizendo para você submeter os seus planos a Deus. Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos, amém? Provérbios 16, verso 3, para a gente fechar esse primeiro ponto. Por favor, Provérbios 6, verso 3, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Quem recebe essa palavra, amém? Quem recebe? 16, é capítulo 16, verso 3. Segundo lugar, Tiago continua então dizendo no verso 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Número 1, não vale a pena viver uma vida desorganizada, você vai consagrar os seus planos a Deus. Número 2, não vale a pena viver uma vida orgulhosa, cheia de vanglória. Tiago está dizendo, não adianta nada você ser uma pessoa cheia de empáfia, que não ama o próximo, cheia de si, vazia de Deus. Você não pode ser essa pessoa assim, porque você, então, está mais parecido com o diabo do que com Jesus. Nunca esqueça isso. Toda vez que você vai ficando orgulhoso, pedante, nariz em pé,
é uma atitude luciferiana. O diabo que quer ser maior do que Deus. Agora, quando você está vivendo em humildade, olha Jesus se autodefinindo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não vale a pena viver uma vida onde você só pensa em você, cheio de si, só você que está certo, tudo é você. Não, você tem que ser uma pessoa mais humilde. A pessoa humilde, ela busca conselhos. A pessoa humilde está aberta para aprender. Ela não acha que sabe tudo. Olha que interessante, Provérbios 15, verso 22, por favor. Provérbios 15, verso 22. Vai nos ensinar a importância de ouvir alguém, para que a gente possa avançar. Às vezes uma conversa, olha isso aqui, uma conversa que você tem com alguém, você avança 10 anos na sua vida. Isso está na Bíblia. Olha aqui: onde não há conselho, os projetos saem vãos, os projetos fracassam, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Onde não tem conselho, os projetos muitas vezes são em vão, são inúteis. Às vezes você tem uma boa ideia, mas às vezes a sua arrogância, você não escuta ninguém, você não tem humildade para aprender, só quer falar. O que adianta falar 7 idiomas se não escuta em nenhum deles? O que adianta você ser uma pessoa... Sabe qual que é o programa que é uma bênção, que eu gosto muito, o melhor programa que tem? Pesadelo na Cozinha. Quem já viu esse programa? Pesadelo na Cozinha. Daquele chefe, o Jacan. Quem já viu? Eric Jacan. Esse é o melhor programa que tem. O restaurante está falindo, o restaurante está quebrado. Aí chama o Jacan para resolver. Aí chega lá, o restaurante está tudo errado, gente. Tudo errado. Batata frita com barata. Tudo quebrado, tudo arrebentado. O Jacan fica maluco, o Jacan fica doido. Você é vergonha da profissão. Não tem tempero, não tem vida, não tem nada. Ele fica revoltado com a pessoa. Revoltado. Tem um episódio, tem um rato morto dentro do forno. Tinha um forno quebrado no restaurante. Aí o Jacan: o que é esse negócio? Está quebrado aí. Não, vou mandar consertar. Aí mandou consertar. Quando abriu, tinha uma ninhada de rato morto. 6º episódio, 4ª temporada, eu estou te falando. Tem um outro episódio que o cara ele desliga o freezer de noite para economizar energia. O freezer com a comida. Aí o Jacan vai: você não pode fazer isso. E ele explica o que tem que fazer. Eu fico irritado, a cabeça dura da pessoa. Não, aqui é assim mesmo. Aqui é verdura com verme, aqui é assim. Não tem o que fazer com você, cabeça dura. Não tem o que fazer com uma pessoa que é orgulhosa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo assim? Eu vou fazer agora o pesadelo na igreja. Pesadelo na igreja. Não é possível que você vai ser assim. Você tem que ser uma pessoa humilde, fácil de lidar. Solicitando: peraí, alguém está falando um negócio para o seu bem, está te explicando, está desenhando aqui, infeliz, é só obedecer. Aí não obedece. Aí vive uma vidinha arrebentada, é o que Tiago está dizendo. Uma vida sem a bênção de Deus, uma vida cheia de orgulho, onde você não escuta ninguém, é só você que está perdendo. Mas o Evangelho nos ensina a ser mais parecido com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu gosto de uma frase que diz assim, do pastor Charles Spurgeon: eu jamais usaria uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. O caminho de Jesus, o caminho da sabedoria bíblica, é o caminho da humildade. Você ouvir, você aprender, você estar perto de alguém que caminhou mais do que você. Eu oro também por amizades renovadas nesses dias, um final de ano de surpresas de Deus nos seus relacionamentos, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém, queridos? Você viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, perdoar mais, perdoar, não ficar nervoso demais, ser mais quebrantado, ser uma pessoa mais quebrantada diante de Deus. Há coisas que nós só vemos com os olhos molhados, há coisas que nós só percebemos muitas vezes no momento de quebrantamento, mas a gente evita tanto, a gente fala demais, a gente não quer ouvir, a gente não quer ser confrontado, e muitas vezes continuamos então vivendo essa vida triste, essa vida que, sabe, calma, respira, respira. Deus tem mais para nós, amém, queridos? O orgulho transformou anjos em demônios, mas o amor pode nos transformar em semelhantes a Cristo Jesus. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou,
e se entregou como sacrifício vivo de aroma agradável a Deus. Abra suas mãos. Deus, nós oramos, quebranta os nossos corações. Não vale a pena viver uma vida desorganizada, e não vale a pena viver uma vida cheia de orgulho. Quebranta o nosso coração para a gente aprender. Ó Deus, tem tanto tempo esse ano ainda, Pai. Mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós oramos por um novo ano nessa igreja, que está completando 7 anos, um novo ano cheio das Tuas bênçãos, Senhor. Um novo ano de aprendizado, de crescimento, de expansão, de frutos. Estamos abertos para Te ouvir. Não deixa a gente saber que a gente sabe tudo. Não queremos, ó Deus, não queremos viver por nós mesmos, mas continuar na dependência do Teu Santo Espírito. Como foi profetizado, como foi clamado aqui, aguardando a Tua volta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Torna-nos mais calmos, menos ansiosos. Arranca, Senhor, a tristeza, a raiz de amargura do nosso coração. Queremos viver uma vida com objetivos e uma vida cheia do Teu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Dê um glória a Deus, meu amado irmão. Deus é fiel, Deus é poderoso. Agora, em terceiro lugar, olha o verso 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Faça o bem com excelência. Não vale a pena viver uma vida desorganizada, não vale a pena viver uma vida orgulhosa e não vale a pena viver uma vida omissa, que você não faz aquilo que você sabe que deve fazer. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes você já até sabe, Deus te deu a direção, mas você não está realizando, talvez por causa do orgulho. Percebe que uma coisa está ligada na outra? E você não realiza, e você não avança, e os anos passam, o tempo passa, e as coisas avançam para todo mundo, e você parece que não sai do lugar. É um hamster correndo na gaiola, o ratinho, corre, 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 mas está no mesmo lugar. Mas às vezes você não está fazendo o que Deus pediu para você, você não está multiplicando os seus talentos, você não faz o bem que você sabe que deve fazer. Pecar não é só fazer o que é errado, pecar também é deixar de fazer aquilo que é certo. É o pecado por omissão. Então o texto nos incentiva, vamos multiplicar o nosso talento para a glória de Deus. Às vezes você está com medo, nós declaramos fim de todo medo na sua vida, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. O medo de falar, uma timidez que você tem, não. Eu me lembro quando eu fui chamado para a minha entrevista de emprego, primeira entrevista de emprego, eu 17 anos de idade, no escritório de advocacia, o primeiro escritório que eu tive que trabalhar, aluno do curso de Direito, e eu cheguei para o dia da entrevista. Quando eu entrei na sala para ser entrevistado, a entrevistadora, gente, estava tão desanimada com os outros candidatos, que ela nem me cumprimentou. Ela estava assim. Aí eu sentei na frente dela, ela falou assim, você acredita que o último candidato que sentou aí, não sabia me dizer o que é um protocolo? Só que, gente, eu não tinha a menor ideia do que era um protocolo. Não tinha a menor ideia do que era um protocolo. Aí eu olhei para ela e falei, protocolo. Quem não sabe o que é um protocolo, doutor? Eu falei assim, eu não sei, mas eu aprendo. Ela falou, gostei de você. Você é ignorante igual aos outros, mas é esforçado pelo menos, está contratado com a vaga. Louvado seja Deus, fui contratado. Você tem que deixar de ser sonso, amém, queridos irmãos? Você deixar de ser sonso. Eu vou orar para você deixar de ser sonso. Eu vou orar agora. Deixar de ser uma pessoa parada, esperando o que mais? Faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Tenha fé, tenha coragem. Quem não faz o bem que deve fazer, está em pecado. Então você não pode viver uma vida toda desorganizada. Quem está entendendo essa palavra essa noite? É uma noite de aniversário, de celebração, da gente avançar, o tempo está passando, vamos viver uma vida que vale a pena. Olha quantos testemunhos, quem tem sido abençoado nesse ministério esses anos? Olha quanta vida, quanta coisa boa. Então a gente tem que avançar, organizar. Deus, quais são os seus propósitos para a nossa vida? Tira o que não presta do nosso coração, tira os objetivos errados do nosso coração. Deus dá uma estratégia para nós. Nós queremos ser humildes, queremos aprender, queremos avançar. E Deus, nós queremos executar, queremos fazer as coisas com excelência. Então, executar com amor. Uma moça
não consegui emprego lá na nossa igreja, e aí ela ficou muito triste, que ela fez uma entrevista e deu errado a entrevista dela. Aí eu falei, deixa eu ver o seu currículo. Ela trouxe o currículo dela para mim. Quando eu peguei o currículo dela, estava escrito assim, o nome dela na primeira linha, segunda linha, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei, filha, era um emprego numa multinacional, emprego formal. Eu falei, você foi derrubada no seu currículo. Como, pastor? Meu currículo é bom. Você viu o seu negócio de gatinha? Isso aqui é para coisa de publicidade, não é para esse tipo de empresa. Você tem que pôr teu nome, ponto, sobrenome. Não é de fazer as coisas de qualquer jeito. Quem está entendendo? Consegui a entrevista de emprego para o rapaz, o menino mandou atestado médico no dia da entrevista de emprego. Tem gente que não se ajuda, tem gente que não faz o bem e vive reclamando, vive murmurando, uma preguiça. Um dia o menino falou, pastor, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei, não estou acreditando. Quem quer um choque do Espírito Santo de Deus aí na sua vida? Você tem que fazer o bem. Não adianta também você saber um monte de teoria e não praticar. O Evangelho nos leva a viver para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não ser uma pessoa preguiçosa, ser uma pessoa parada, tudo esperando o outro fazer, tudo. Sabe, gente, eu percebi uma coisa, tem muitos banquetes oferecidos, mas às vezes falta apetite. Às vezes falta mais fome no nosso coração. Faz o bem que você tem que fazer. Eu oro para que você seja abençoado. Eu oro para que seja um novo ano de alegria na sua vida. Amém? De você ser uma pessoa perseverante. É isso que Tiago está dizendo. Vale a pena, vai em frente. A vida é uma neblina. A vida vai passar de todo jeito. A vida está passando de todo jeito, diante de nós. A vida está passando tão rápido. O que a gente está fazendo com esse tempo precioso que Deus nos deu? Vamos viver uma vida bonita para Jesus. Vamos orar, Deus, o que o Senhor quer que fazer nessa estação que eu estou? Estamos entrando numa nova fase, numa nova estação. O que o Senhor quer fazer da minha vida, nessa nova estação? Deus, quem que eu tenho que ouvir? Às vezes eu estou ouvindo só as pessoas erradas. Quem está entendendo o que eu quero dizer essa noite? Quem que eu tenho que ouvir, Deus? Às vezes eu estou com a cabeça dura. Abre o meu olho. E Deus, o que eu tenho que executar? O que eu estou enrolando? Qual desculpa que eu estou inventando? Que eu desisti, que eu parei. Tem luta para todo mundo, gente. Uma irmã falou assim, pastor, é verdade que depois que a gente batiza, a gente enfrenta 40 dias de muita luta e provação? O pastor falou, é mentira isso, irmã. É o resto da vida, de luta e provação, até a volta de Jesus. Tem luta para todo mundo, gente. Tem uma moça chorando no gabinete, pastor, a vida tem muito sofrimento. Eu, ora. Temos uma Enola Holmes aqui. Você descobriu. Tem pessoa que acha que só ela sofre. Já viu gente assim? Só ele sofre. Calma, você não é tão importante assim. Amém, queridos? Todo mundo tem luta. Mas a gente tem que fazer aquilo que Deus colocou diante de nós. Deus tem dado a sua graça. Não tem faltado fôlego de vida em você. Olha, você está numa comunidade como essa. Um corpo pastoral, pastor Jair. Pessoas que oram. Pessoas que clamam pela sua vida. Pessoas que estão batalhando pela sua família. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos fazer com excelência para a glória de Deus. Vamos trabalhar aquilo que está na nossa mão. Vamos fazer com excelência. Eu fui trabalhar depois como conciliador. E eu era assessor de uma juíza lá em Belo Horizonte, no juizado das pequenas causas. Então, tinha que resolver o problema do liquidificador que veio quebrado. Então, eu tinha que resolver isso para não ir para a juíza, que o preço do processo é mais caro do que o preço do liquidificador. Então, eu trabalhava com a juíza assim o dia inteiro. Só que eu chegava mais cedo, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar no lugar do juizado. E aí, às vezes, eu chegava, estava suja a mesa da juíza, com farelo de biscoito do turno anterior, resto de café. Aí eu vi aquilo, eu limpava aquilo. O que a Bíblia fala? Eu tenho que fazer o bem com excelência, fazer o bem que eu sei que devo fazer. Aí eu pegava, limpava, eu mesmo ia, pegava o pano, material de limpeza e limpava. Um dia, chegou um outro colega que trabalhava como conciliador, ele chegou mais cedo e me viu limpando. Ele ficou desesperado. Não. Eu falei, não, o quê? Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. O que aconteceu? Ele, não. Eu, não, o quê? Ele, não está na nossa obrigação. Não, é obrigação nossa. Não está no contrato e não tem que limpar. E não, fica olhando para ele. Eu falei, qual que é o teu problema? Eu falei, filho, eu estou limpando isso aqui, não é porque é contrato, não.
Se eu não limpar isso aqui, primeiro minha mãe me deserda. Se ela souber que eu fiquei parado aqui, com essa nojeira dessa mesa, e não fiz nada. Porque minha mãe, mas vai além disso. Isso aqui não é tudo que a gente faz por dinheiro. Ele ficou com aquilo, ele ficou tão chocado. E aí ele pegou no final do dia, veio falar comigo, por que você falou aquilo para mim? Aí eu peguei e falei, evangelizei ele. Falei, cara, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo não é porque as pessoas só estão olhando eu fazer. Eu aprendi que eu tenho que fazer o bem com excelência e falei para ele. Sabe o que está escrito em Provérbios 22, verso 29? Olha esse texto da excelência. A excelência honra a Deus, abençoa as pessoas e promove a sua vida. Provérbios 22, verso 29. Você já viu alguém habilidoso no seu trabalho? Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Quem faz uma coisa bem feita, com excelência, primeiro, Deus é exaltado. Paulo diz em Colossenses que quando você trabalha, antes de trabalhar para o seu patrão, você trabalha para o seu Senhor, e dando como se fosse para o próprio Senhor. O nome de Deus é... Segundo, as pessoas são abençoadas. O seu trabalho não é um trabalho porco de qualquer maneira, é um trabalho bom. E terceiro, você é promovido. As pessoas estão de olho naqueles que trabalham melhor, você vai ser promovido. Todo mundo ganha quando você pratica a palavra de Deus. Agora o inimigo quer nos confundir, o inimigo quer que você só olhe para os problemas, que você fique triste, que você fique tomando remédio o tempo inteiro, que você fique tudo apelando. Não, em nome de Jesus, você vai ser liberto essa noite. É uma noite de vida, é um dia de celebração, é um dia de aniversário. Você vai sair daqui com vida e vida em abundância. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu oro para que você persevere. Essa igreja tem perseverado, fecha um ciclo de 7 anos. É um novo ciclo de bênçãos começando. É uma nova estação começando nessa congregação. Quem recebe essa palavra essa noite? E você vai continuar, vai continuar, vai continuar. Eu estava vendo aquelas fotos, pastor, que emocionante. O início de tudo. Eu vou encerrar contando a história da lesma. A lesminha estava subindo uma árvore bem devagarzinho, e aí veio descendo uma formiga. E aí a formiga olhou para a lesma, o que você está fazendo? A lesma falou, não, eu estou indo lá em cima. Fazer o quê? Eu estou indo lá pegar uma maçã que eu estou com fome. Aí a formiga olhou para cima, não tinha nada, a árvore estava pelada. Mas não tem nada lá. Aí a lesma falou, mas quando eu chegar vai ter. E ela foi, atravessou o inverno, atravessou a primavera, atravessou o verão, e aí chegou no outono, estava lá a frutinha madura para ela, estava madura para ela. Então essa é a vida, o tempo está passando para todos nós. Mas para quem é cristão, tem a bênção do Senhor, tem a orientação, você vai viver uma vida organizada. Se o Senhor quiser, você vai prosperar, você vai avançar. Consagra ao Senhor os seus planos. Não viva com vanglória, amém, queridos? Orgulhoso, os planos fracassam por falta de conselho. Abre o teu ouvido, abre os teus olhos e faça o bem, porque quem não faz o bem comete pecado. Você vai fazer o bem com excelência, você vai ser colocado perante os reis, o nome de Deus vai ser exaltado. Persevere, por quê? Porque Jesus é o autor da nossa vida. Qual que é a vida que vale a pena? Aquela vida cheia da presença de Jesus. Você pode abrir as mãos e cantar comigo. A honra, a glória, fique de pé, a força, exalte o Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Toda a terra celebra,
Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Erga suas mãos e cante a honra. Essa música chama consagração. Consagra os seus planos a Deus. Consagra a sua vida a Deus. Cante. Bem forte, mais alto, cante.